Muito bem, muito bem. Bom dia vocês que estão no fuso horário do Mark Wahlberg. Sejam bem-vindos. Aqui é o canal Design Team. Apoio o XPA São Paulo, tá ali embaixo. Eu e meu caríssimo, colega de palco, né? Tanto no pessoal. Amigo de live às 7 da manhã, nesse amanhecer dessa quarta-feira, feriado em São Paulo, né? Dado o nosso momento. Mais ou menos. Isso que eu ia falar, feriado para alguns, porque, né, nós dois estamos, gente, não sei vocês, mas eu e o Buriti vamos trabalhar hoje e amanhã, porque o nosso fuso é outro. A gente está funcionando no fuso de Brasília. Exatamente, e lá no LinkedIn, ele é triste, gente, porque no LinkedIn não aparece. Agora tá aparecendo, Fabiano Carvalho. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Léo Bezerra. E o Léo falou, diretamente do trem. Diretamente do trem. Cuidado, hein? Máscara, hein? Pelo amor de Deus. Nossa, sim, total. Cuidado com a mão aí, pegar as coisas, limpa ela antes de botar a mão na cara. O Buriti tá, né, aqueles pais preocupados com as pessoas, né? Eu ia até botar a máscara hoje, mas eu falei, melhor não, acho que é overrated. Não, já basta eu de óculos escuros na live passada, né? Mas é porque tava sol aqui bem forte, já tá começando a aparecer o sol aqui também. E era também para esconder um pouco as olheiras, né? Bom dia, Welson, também, bom dia para você. Lá, apareceu aqui, bom dia, Fábio. O nosso bom dia, com muito carinho. Quase Ana Maria Braga também, né? Tome um café com a gente. Tome um café. Hoje a sua canequinha é Batman 89, esse, hein? Tim Burton. E acompanha a camisona aqui. Nossa, gente, ele é muito designer, né? Não, a minha é listras. A minha é simples assim. Essa é aquelas que vem na loja de chocolate com os bombons em cima? Nem sei de onde vem, eu acho que deve ter sido. Todo mundo tem, pelo menos uma dessas. Bom dia, Fabrício, bom dia, Felipe. Muito bom, gente. Já tem uma galerinha aí, tem uns guerreiros com a gente. A galera fã. Não, eu falei Mark Wahlberg, gente, porque esses dias eu não sei aonde caiu o horário dele, da vida dele. Você tá falando do ator? Não, do ator, do cara que fez Transformers. Caiu uma agenda dele na internet? Sei lá, apareceu Twitter, alguma coisa, e eu vi, cara. Não, é louco. Ele acorda, tipo, 2:30 da manhã, faz academia, reza, aí faz mais exercício, faz terapia. Ele é meio fitness, né? Ele é fitness, né? E ele vai dormir 7 horas da noite. E ele tem a agenda dele toda construída, assim. Bom dia, Luciano. Como é que ele faz filme? Porque duvido que filme siga esse horáriozinho aí, né? Ele tem um espaço lá, trabalho. Cara, não, mas assim, é um fuso. Por isso que eu falo, fuso Mark Wahlberg, esse daqui, né, cara? Que é a gente acordar. Porque para estar aqui às 7, a gente tem que acordar antes, né, Buriti? Porque tem que preparar o café, tem que montar o equipamento. Então não é tão. Lá, o Léo falou, exposed, total. Mas, gente, vamos para o assunto que interessa, né? Que eu acho que eu e o Buriti, a gente tem o nosso trelo de assuntos que a gente acha interessante trazer para vocês. E a gente fica pensando em assuntos que são clickbait. Tá cheio. Chamar a galera, tá cheio. E a gente fica mudando os títulos para pegar as pessoas. Não, mentira, gente. A intenção é trazer debates interessantes aqui. Uma coisa eu posso dizer. Cuidado com o que falem no WhatsApp aí, porque os grupos eu saio anotando tudo, hein? Lançaram coisa polêmica, eu dou uma anotadinha. O Buriti tá assim, gente. Ele tá capturando tudo que ele pode, assim, de coisas que a galera fala de forma polêmica. Bom dia, Thiago. Boa tarde para você. Boa tarde, então, Thiago. O Thiago provavelmente não está no Brasil, como vários que nos assistem aqui. Então, assim, para você que não está aqui... Está no hemisfério norte, em algum local lá. Tem uma galera que está acompanhando a gente, porque o nosso horário é um horário bom para quem está fora. Olha aí, né? A gente achou. E a galera tem saudade de ouvir o português, né? O português mal falado, meio zoado. Não o nosso. Mas hoje a gente vai falar sobre... Será que design consegue... Será que design vai mudar o mundo? Não é consegue, vai mudar o mundo. É interessante esse tema. E é um tema que aqui, para deixar exposto para vocês,
para não ser um papo de comadre meu e do Buriti, para a gente falar que se a gente concorda ou não concorda, nós não conversamos sobre o tema. A gente lançou o tema e nenhum dos dois mostrou opinião durante a conversa. Acho que é uma boa técnica para a gente ver se a gente concorda ou não concorda. E aí o máximo que eu fiz foi compartilhar uns artigos contigo aí, mas tem uns positivos e os negativos a favor aí. E eu não falei nada, ele ficava compartilhando e eu deixava ele no vácuo, né? Então, assim, vamos ver. Ó, bom dia também, Joana, bom dia de Portugal, horas pois, muito bom dia para vocês aí, esse país queridíssimo. E aí, então, a gente não combinou nada, a gente não sabe o que cada um vai trazer de argumento sobre se design pode mudar o mundo. Pretencioso isso, hein? Se design muda o mundo. E aí, Buriti? Eu tenho os meus argumentos, porque a moda é debate agora, né? CNN, né? Lá, debate. Agora, então, assim, e aí, Buriti? E cada um tem que mostrar o seu lado, né? O seu lado. Então, ser claro e transparente sobre se você apoia A ou B. Então, vamos ser claros e transparentes. Mas vocês que estão assistindo a gente nessa live aqui, o que vocês acham também? É importante saber a opinião de vocês. Vai escrevendo aqui. Se tiverem perguntas também, vão colocando aqui as perguntas para a gente trazer esse debate aqui, tá? Não, e justifica, né? Não, vai salvar. Vai salvar por quê, né? Traz pra gente aqui um contra-argumento aí para que cada um estiver falando, né? Então, Buriti, eu lhe passo a palavra para que você comece a argumentação. Tá, então, né? Há algum tempo atrás a gente teve aquele artigo, né, do Maeda, que ele falava, eu até anotei aqui, ó. Ele foi na Fast Company, ele falou: "In reality, design is not that important." E isso causou um alvoroço na comunidade, né? Tem artigo em tudo quanto é lugar, Medium, LinkedIn, alguns batendo de frente com ele, outros concordando com ele, alguns dizendo: "Maeda, você está errado", outros: "Maeda está certo e os designers sabem disso." O que isso, no final das contas, para mim significa, tá? Primeiro, eu até acho que isso eu já falei para você em outras ocasiões. Eu acho que o ser humano, por natureza, ele tem uma necessidade de não... E aí a gente vai falar dos vieses, né? Mas ele tem uma necessidade, por natureza, de não se sentir tendo feito uma escolha errada na vida, né? E aí, muitas vezes, ele quer se afirmar como assim: puta, eu fiz a escolha boa, perfeita. E aí ele começa a trazer para a realidade dele algo que, às vezes, é muito maior do que realmente é. E eu acho que essa discussão sobre design vai salvar o mundo ou não tá tão atrelada ao design ser arte quanto o oposto, sabe? É essa coisa do você querer imputar valor sobre algo porque para você é importante imputar esse valor, né? E não realmente você pensando no que isso está causando no mercado. Eu acho que hoje a gente, como designers, tem dentro da comunidade muito trazido essa visão de que design vai vir, vai salvar a empresa, vai mudar a empresa, aquela empresa que estava mal vai virar uma empresa sinistra, porque inovação é com a gente, e a gente é que soluciona problema. Acho que é um outro tema que eu quero trazer aqui também na próxima vez, o design está aqui para solucionar problema. Então, assim, eu acho que esse tema de design vai salvar o mundo está muito atrelado a isso, essa nossa necessidade de se sentir importante. Bom ponto. Bom ponto. Bem, como a gente tem, né, eu e o Buriti, a gente tem uma coisa assim, cara, a gente não vem só com a nossa visão, porque ela pode estar enviesada, mas a gente também traz argumentos, né? O Buriti trouxe Maeda como advogado dele. Quem que eu trouxe? Quem que você acha que eu trouxe, Buriti? Você trouxe Norman? Não, eu trouxe Mike Monteiro. Livrão, hein? Eu trouxe Mike Monteiro. Então, se você que está assistindo a gente não conhece Mike Monteiro, conheça Mike Monteiro. Está aqui embaixo o livro, né? A fotinha desse rapaz que fala português. Uma vez eu escrevi no Twitter alguma coisa copiando ele em inglês. Ele virou e falou assim: "Mas eu falo português." Eu vou, uou! Então, assim, cara... eu achava que ele era brasileiro, porque ele escreve bastante coisa em português. Ele não é brasileiro? Eu acho que não. Eu não sei a nacionalidade dele, mas Monteiro, né? Não é. O nome, não? Mas eu acho que não é, não. E o Mike Monteiro manda, né? Ele tem uma série de livros relacionados à ética no design.
E o último livro dele, o Ruined by Design, é sensacional. Como que designers destruíram o mundo, né? Esse é o subtítulo, inclusive, desse livro. E ele traz no livro essa frase que eu coloquei aqui embaixo para vocês. Não somente o designer pode mudar o mundo, né? Muda o mundo, mas deve mudar o mundo. Olha aí a responsabilidade que o Mike Monteiro joga e que coloca um contraponto ao que o Maeda falou. Maeda trouxe ali e falou, não, esquece, gente, não, vocês estão se achando demais. E aí vem o Mike Monteiro e fala, né? Design não só destrói o mundo, então precisa mudar o mundo, deve mudar o mundo. E eu falei, temos um contraponto interessante aqui, porque não só ele, mas também Cooper nos coloca a responsabilidade, né? Nós não somos os culpados, mas nós somos responsáveis por uma transformação. E nesse caso aqui do Mike Monteiro, ele deixa bem claro que assim como nós podemos destruir o mundo com as nossas soluções, nós podemos mudar o mundo sim nesse sentido. E eu achei sensacional essa abordagem, por isso que eu falei assim, eu vou trazer o que o Mike Monteiro, né, o Senhor do Caos, fala muito em seus livros em relação à nossa responsabilidade como designers, né? Tem umas palestras que você pode encontrar no YouTube que ele apresenta, que ele mostra o cenário. Ele fala assim, se você desenvolve, por exemplo, uma solução, desenhe uma solução da qual ela pode ser ruim para o ser humano, você está dentro de um fluxo de destruição. Então, e produtos que passam pelas mãos dos designers são milhares, se não milhões de produtos que passam por mãos de designers. E a nossa responsabilidade está dentro das empresas tentando fazer com que esses produtos que podem destruir, na verdade, não destruam. Então ele até joga a responsabilidade no sentido assim, cara, você está numa empresa e essa empresa tem lá um tipo de, né, um bad design, vamos falar assim, né, alguma coisa ruim, e você pede demissão, simplesmente porque você não acredita naquela frente, você está sendo irresponsável, porque você devia estar ali para trabalhar, para construir alguma coisa que funcione, para pelo menos tentar mudar esse fluxo. E só esse trabalho, só essa conexão que você faz dentro de uma empresa, você está mudando uma possível parcela de uma comunidade, e com isso você contribui para uma mudança do mundo. Eu achei interessante o argumento do Mike Monteiro, porque ele se conecta muito com outro livro para vocês, Design para um Mundo Complexo. Aqui a gente só embasa tudo com livro, gente, é livro na cara. Design para um Mundo Complexo, do Rafael Cardoso, é um livro que traz uma atualização do livro Design para um Mundo Melhor, de Papanek. E Papanek é outro cara que foi polêmico em sua época, né, década de 70, mais ou menos, onde ele traz a questão da responsabilidade, se conectando muito com a questão da sustentabilidade do design, né, e sobre as questões de responsabilidade dos designers em construírem um mundo melhor, a partir de onde nós estivermos entregando os nossos trabalhos. Então, assim, achei bem interessante, porque né, aqui, Rafael Cardoso, Papanek e Mike Monteiro se conectam muito com esse discurso, no sentido, até porque o Mike Monteiro é seguidor fiel ali, né, se inspirou muito no Papanek, para trazer essa responsabilidade de que sim, designers podem mudar o mundo. Ixi, e agora, hein? Então, mas aí eu já trago outra questão, né, porque apelando para a cultura pop, quando a gente fala que vai salvar alguma coisa, o que eu entendo desse discurso é muito do protagonismo, né? Ou até, às vezes, do individualismo. E isso é o que eu sinto muito, às vezes, na comunidade. Essa posição de que todas as outras disciplinas, todas as outras áreas que já estavam ali trabalhando, não têm essa competência, não têm essa responsabilidade, que é o que você acabou de citar, e que nós é que vamos fazer isso, né? Isso é uma coisa que eu discutia muito lá na Embraer, né? Uma empresa de 50 anos de história, dizer que o designer vai chegar lá e com o design ele vai mudar a empresa, salvar a empresa, uma empresa que lucrava e cresceu durante todo esse período, é muito arriscado e beira a arrogância, né? Então, assim, a gente não é o Rambo, a gente não é o MacGyver, né? E isso é uma questão que eu gosto de trazer. Eu concordo plenamente com o Mike de que, e eu sempre falei isso para o meu time, que nós temos uma responsabilidade no que a gente está fazendo. Então a gente tem sim um papel de trazer a voz da ética, trazer a voz para quem realmente a gente está fazendo, o impacto que aquilo pode causar no mundo. Isso assim, é irrepreensível, acho que não se discute.
mas o poder de mudar o mundo está na mão de uma pessoa ou de uma disciplina só? Essa é a grande questão, né? Aí trazendo mais livro, eu estou lendo aqui, para finalizar ele, mas o Design Estratégico, um bom livro, um livro curto, bem legal. Ele fala um pouquinho, né? O André Coutinho e o Anderson Penha falam um pouquinho sobre essa nova crescente da indústria criativa, do design thinking, principalmente, sendo falado, e aí eu acho que é um grande debate, um grande item que a gente pode trazer para o debate, né? Que é a questão do pensamento de design transformando e inovando, mas não necessariamente salvando o mundo, transformando, né? E eles falam, né, que com o tempo o design se torna, na essência, o projeto estratégico, a concepção original do negócio. E a gente está falando de negócio, não do mundo. Né? E logo depois, mais algumas páginas, eles trazem um outro dado, falando da indústria criativa e tal, e ele fala que o desafio maior é trabalhar as pessoas e a cultura das organizações, para que a gente consiga pensar de um modo integrado e colaborativo. Então, eu acho que quando a gente traz esse discurso, na minha opinião, de que o design vai salvar o mundo, e entenda bem, eu acredito no impacto que a gente pode e tem responsabilidade de causar, mas se a gente se coloca como este salvador, a gente pode estar criando essa barreira de construir essa visão integradora e colaborativa. Porque você sozinho não vai resolver nada. Precisa de muito mais pessoas ali. Talvez você possa até ser aquele profissional, aquela pessoa que vai trazer uma luz ali para aquela discussão, trazer um pouco o debate para acima do pessoal, pode ser. Mas eu acredito que se posicionar como salvador do mundo é arriscado e pode criar mais barreiras para uma vida que já é difícil para a gente, né? Eu concordo, porque eu acho que, na real, é uma forma que você precisa construir, o designer precisa construir em sua cabeça, que a mudança do mundo, ele pode até pensar na mudança do mundo, mas é um fator em escala, que começa com o microscópico ali, sabe? E o seu trabalho dentro de uma empresa, fazendo um fluxo viável e estrategicamente conectado com o que a empresa espera, é uma mudança que faz parte da escala. Você começa do pequeno, e isso, de alguma forma, vamos falar assim no nosso mundo, né, Buriti? Mundo financeiro. A gente tentar entregar um fluxo que melhore a pessoa para acessar uma informação do mundo financeiro dela, isso já vai fazer uma diferença para a vida dela, de uma forma de um grande impacto. Isso está mudando o mundo. Então, assim, tem um fator de escala que ele é confundido nesse processo, né? E não é você não pode se tornar o herói. E aí, Buriti, olha o que eu trago, Buriti. Eu trago essa frase sensacional que me tapa, inclusive, aqui me esconde, mas eu acho que vale a pena trazer do Mike Monteiro. Porque eu te amo, preciso lhe dizer uma coisa: você não é especial. Você não tem propriedades únicas. Não há absolutamente nada em você que o faça diferente de qualquer outra pessoa. Você não é um floco de neve. E mesmo que você seja a pessoa mais criativa que eu conheço, garanto que existem 10 milhões de outras pessoas apenas, com a mesma característica. Eu não acho que o design possa mudar o mundo porque é especial. Eu acho que o design pode mudar o mundo porque não é. Porque acho que qualquer um pode mudar o mundo. E porque o mundo geralmente não é alterado por pessoas especiais, é alterado por pessoas comuns. As pessoas comuns que se decidem a tomar uma posição porque estão tentando levar uma vida comum e algo estúpido entra no seu caminho. Gente, eu acho que assim, conecta muito, Bruno. Eu estava guardando essa carta na manga assim para trazer, porque assim, a questão que diferencia do que a gente está falando, que pode mudar o mundo, é você não achar que você é especial. É exatamente esse o ponto. Eu acho que o Mike Monteiro nos traz a provocação sensacional que a gente pode mudar o mundo, mas calma aí, meu filho, você não é um floco de neve. Né? Eu acho que eu acho assim, essa frase que você trouxe até bate muito com o que eu estava falando e com a relação direta do que o Tim Brown fala, né? Que o design se tornou importante demais para ficar apenas nas mãos dos designers. Então a gente traz essa questão da visão do pensamento de design, de como... É que, assim, eu acho que muitas vezes a gente também assume ou toma posse
de certas frentes ou certas práticas que já eram existentes muito tempo antes do design dar uma caixa para elas, né? E isso a gente encontra diariamente, gente. Assim, quando eu dou aula para uma turma que nem é de design, sobre design thinking, eu sou questionado constantemente sobre, pô, mas isso aí que você está falando, eu já aprendi na faculdade, na análise de requisito. É conversar com o meu usuário. Óbvio, a gente deu uma roupagem diferente, a gente trouxe uma outra questão. Eu sempre falo que tem o viés humano e o viés funcional, tem isso tudo. Mas repare, assim, tem muito mais gente envolvida nessa equação do que só o designer, né? Mas, assim, talvez a gente não deva discutir o designer, e sim o design, a disciplina. Ela talvez tenha esse poder, mas não nós, designers, detemos esse poder, né? O Thanos, de mudar o mundo ali, a luva do design, né? Talvez não seja essa a pegada. E eu estava até dando uma estudada, é interessante ver isso, porque durante uma dessas aulas alguém também me perguntou, né? Nesses grupos eu já vi assim, porque design thinking e UX é a mesma coisa. E aí eu fui dar uma lida, né? Assim, vamos ver aqui, porque até onde eu sei não é. Então vamos lá. E aí eu achei me ensinaram, né? Até onde me ensinaram, cara, não estava sabendo. Não é. E aí eu achei um artigo do Dirk Meyer, não sei como é que fala esse cara, mas é um artigo universitário e tal, e ele fala um pouquinho do histórico, ele traz a construção disso. E esse livro aqui, eu volto, fala disso também um pouco, sobre essa diferença de arte e arte aplicada, e ele trata o design thinking muito comparado com o UX por causa disso. O que ele fala, né, que o UX começou muito antes do design thinking, né? O Norman trouxe essa visão para dentro do mercado muito antes, mas dentro de um contexto muito operacional, onde você aplicava uma melhoria, uma evolução de experiência num produto. E o design thinking seguiu um outro caminho, é a defesa dele, tá? Dirk Knemeyer, sei lá. E esse caminho que o design thinking seguiu foi estar mais próximo do board, mais próximo da diretoria, né? Do C-level, mostrando que através daquele modelo de pensamento, aquela abordagem, eles poderiam transformar o negócio. E aí hoje a gente vive essa briga, né? Que o UX quer chegar aqui, mas o design thinking já está aqui. E ao mesmo tempo o UX materializa e o design thinking materializa muito pouco em várias ocasiões. Né? Eu acho que esse talvez seja até um dos grandes discussões que trazem essa visão do design pode salvar o mundo, porque tem uma visão um pouco, às vezes, separada entre o que o design thinking faz, que não está atrelado ao designer, está atrelado a um contexto, né, a uma cultura, e o UX ainda está ali muito atrelado, subindo, né? Ele está de bottom-up ali, ele está tentando crescer. E aí a gente traz essa discussão, porque o designer que está lidando com a experiência quer gritar para o mundo que ele também pode mudar o mundo. E aí fica essa briguinha, né, essa discussão, e a gente não consegue construir o argumento. Eu acho que esse é o barato, né? Essa construção do argumento de por que você acredita que pode salvar o mundo? Por que motivo vocês acreditam que podem salvar o mundo com o design? E, mais importante, gente, eu já falei isso na UXConf, falei em alguns lugares, assim, a gente nunca vai conseguir nada sem parceria, sem criar relacionamentos dentro do local onde você está. Porque isso então, ajuda a mudar o mundo. Exato. Né? Então é aquela clichê, né, que a união faz a força, né? Que todos juntos vamos transformar. Então, assim, a gente tem um poder, eu acho que tem, não vou negar isso. Eu acho que o nosso conhecimento, o nosso aprendizado... Eu trocaria a palavra poder por facilitação. Eu prefiro. A gente tem uma facilidade, uma capacidade, pode ser. A gente tem uma skill que permite que a gente facilite esse crescimento, essa evolução, essa busca pela inovação, né? Essa busca por mudar o status quo, que eu acredito sim que é uma coisa inerente a quem aplica design no seu dia a dia. Mas a gente precisa entender, na minha opinião, que a gente sozinho não salva o mundo. Exatamente. Isso não vai acontecer na minha visão. Até porque, gente... tem que ter as outras coisas. Você pode até ter uma ideia maravilhosa, mas lembra aquela coisa? A ideia sem aplicação não serve para nada? Né? O Jobs que falava isso, né? Que ideia sem materializar, qualquer um tem, né? Ideia, tem alguém sentado no meio da calçada agora tendo uma ideia. Mas para a gente materializar, a gente precisa de outras pessoas para materializar também, né? E a nossa grande briga, muitas vezes, com as outras disciplinas, né, Rodrigo, é um pouco essa, porque a engenharia, ela consegue materializar por si só, muitas vezes, né?
E aí fica essa briga desleal. Então, como é que a gente pode realmente dizer que salva o mundo? Talvez a gente possa usar esse discurso, mas de uma outra forma, né? De uma forma menos exclusiva, excludente, menos arrogante. Menos floco de neve. Exato. Eu gostei dessa frase dele, né? Porque eu te amo, eu vou dizer aqui que você não é tão bom assim. Você não é especial. E na real, quem faz a mudança são pessoas comuns no seu dia a dia. E aí a gente pode complementar e criar nossa versão através de conexões. E é através do seu simples trabalho dentro da empresa. Simples trabalho dentro da empresa. Eu acho que esse é um grande ponto, né? Ter um sonho grande, beleza, tem o seu sonho grande, mas é o seu simples trabalho em resolver problemas que são simples, problemas que são, muitas vezes, imbecis, mesmo você não aceitando, e você olha para aquilo e fala, eu sou um designer, eu não preciso colocar a mão naquilo. Não, você precisa colocar a mão naquilo, porque se não tiver a sua mão, vai ter o quê? Se não tiver o seu mínimo trabalho, né, naquele negócio que, por mais que seja imbecil, está sendo feito, quem vai pôr? E aí pode chegar na mão de uma pessoa, de um usuário, de uma senhorinha ou de uma criança, né, ou de uma pessoa, sabe, com algum tipo de necessidade, e não tem a diferença do que você poderia estar entregando, e pode ser muito pior a experiência dessa pessoa. Então, assim, por isso que eu falo que fazer a transformação, muitas vezes, é olhar para o micro, né, e aí, numa escala e numa ponta, você pode estar mudando o mundo de alguma forma. Transformando o mundo de alguma forma, mas é sem ter, né, essa coisa megalomaníaca de que, assim, eu tenho uma missão. Não, eu nasci com uma missão. Não é assim. O que é mundo, né, Rodrigo? Porque a gente pode entrar numa filosofia aqui muito louca, mas melhor não. Mas na essência, se a gente muda a vida de uma pessoa, a gente muda o mundo daquela pessoa. A gente muda o mundo de um grupo. A gente transforma a realidade de alguém. O Stick Dorn fala isso, né, no livro dele do Service Design, né? Service Design Thinking. Não é sobre ferramentas, mas é sobre mudar a realidade. Eu acho que isso sim, a gente tem que ter em mente, e a gente é capaz disso. Mudar a realidade, transformar a vida. E aí fala daquela frase que você trouxe há muito tempo atrás no Facebook, eu coloquei na minha palestra, né, que a gente precisa começar mudando a realidade das pessoas que trabalham com a gente no dia a dia, né? Então, a nossa chance de melhorar o ambiente, não ser a pessoa que causa um problema naquele local, que melhora as comunicações, os relacionamentos, isso muda uma realidade. E isso pode afetar a empresa, e isso pode mudar a realidade de clientes, e mudando a realidade de clientes, você pode mudar mais coisas. Eu acho que essa visão é uma visão um pouco mais pragmática e mais material, mas mais palpável. Sim, então daí a gente pode chegar na conclusão nessa live de quarta-feira de manhã, das 7 da manhã, que design pode mudar o mundo, mas só cuidado com essa visão. Ela é perigosa. Ou cuidado para quem você sai divulgando isso. Exatamente, ou a forma como você divulga isso. Na verdade, guarda essa mensagem no seu coração. Leia esses livros que nós indicamos aqui, guarda no seu coração essa mensagem e carregue isso como uma missão sua, tá? Porque se você sai divulgando que você acredita que você pode mudar o mundo, além de você parecer que é louco, você pode comprar brigas que não são tão interessantes assim, porque não é de uma forma literal. Não é direto, não é desse jeito. Sabe, você não é especial. Você tem que ser uma pessoa comum para poder mudar o mundo, né? Eu acho bem interessante o que o Mike Monteiro traz, porque ele fala, pegue as pessoas que mudaram o mundo. Pegue assim, aqueles personagens históricos que de alguma forma mudaram o mundo, não passavam mais do que pessoas comuns, né? Então, assim, eu acho que tem uma relação com o ego que a gente precisa também analisar e trabalhar muito em relação ao design, né? Eu acho que também é uma chave que a gente precisa mudar em relação a não ser o herói, não ser o transformador, mas ser o responsável. Acho que também é isso, sabe, Buriti? É uma questão de termologia aí que a gente pode adicionar. Eu sou responsável. Eu não sou o transformador, eu não sou o herói. Sem sombra de dúvida, a gente não pode entrar nunca num trabalho sem noção da responsabilidade que a gente tem sobre aquilo.
Então, assim, a gente é responsável pelo que a gente projeta, a gente é responsável pelo que a gente causa. Eu falava isso muito lá na Tech também, né? É muito comum você dizer assim, eu estou projetando esse sistema aqui, tráfego aéreo e outras coisas, mas se acontecer algum problema lá, não é responsabilidade de mim, é responsabilidade... Mentira. Você é um designer, você projetou aquilo, se você causou através daquele seu projeto um acidente, a sua responsabilidade é sua. Isso é muito mais palpável, é uma visão minha, tá, gente? Mas isso é muito mais palpável quando a gente fala de uma engenharia, né, que se o prédio cair, o cara é preso, né, e etc. Mas eu acredito muito nisso. A gente ainda deixa esse discurso ser constantemente falado que, design só, uma interface, se der problema a gente muda. Não. As pessoas podem perder dinheiro para um projeto errado seu, as pessoas podem se machucar para um projeto errado seu. E eu não estou falando só de software, estou falando de qualquer projeto de design, né? Que esse é um bom ponto. Vamos ampliar, quando a gente está tratando o design aqui, a gente não está falando do user experience, aquele cara que está dentro das empresas, que são os segmentos que eu e o Buriti trabalhamos principalmente. A gente está falando, quando a gente traz sobre a transformação e responsabilidade do design como uma disciplina, um guarda-chuva imenso de várias possibilidades, várias frentes e estudos. O que vai até para um pouco ali da arte e que pega um pouco do design funcional, né? E aí isso é outra conversa. Uma propagandinha. Exatamente. Então, assim, é o design muito mais amplo do que aquele que a gente está colocando só na caixinha da experiência do usuário, mas que também se encaixa. A experiência do usuário também se encaixa nessa responsabilidade, né? Mas vamos ter uma visão um pouco mais aberta aí do que o design pode entregar também nesse assunto, né? Sim. Vamos ouvir a galera? Vamos ver a galera, olha lá. O Léo perguntou, vocês acham que a estética não importa, eu vou considerar que o no é não. A estética não importa se a solução for funcional? Vou anotar isso aqui para um próximo papo, hein? Então vai para um próximo papo essa resposta? Vou. Olha aí, Léo. Léo, desculpa, mas eu acho que isso aí vai muito mais longe, hein? Eu então, acho Léo, que a gente pode até anotar aqui, design não é só beleza, hein? Léo, a gente não está ignorando a sua pergunta. Na verdade, o Buriti quer provocar para uma quarta-feira, às 7 horas da manhã, uma live só sobre isso. Você vai ter que acordar cedo no trem mais uma vez, cara. É você que estava no trem, Léo? Não era o Léo que estava no trem. Não. Sim, é o Léo que estava no trem, é o Léo que estava no trem, exatamente. Então, Léo, mais uma vez, no trem, você vai ter que assistir uma próxima quarta e a gente vai tratar desse assunto. Que sacanagem do Buriti, cara, olha só. O Elson Mas eu gosto, posso adiantar para ele o seguinte, Rodrigo. Eu acredito que a gente é pago para dar resultado. Só isso que eu posso dizer. Olha aí, eu não vou dar minha opinião para a gente poder ter um embate. O Elson mandou, não sou designer e acredito na força de transformação que o design tem. Desde a forma como as pessoas veem os produtos, como as trajetórias que eles seguem, tudo direcionado a partir do designer. É exatamente o que a gente estava falando, né? De certa forma, você influencia a entrega de um produto, o uso de um produto, o entendimento de um produto, e isso traz um retorno para a empresa a partir do momento que esteja funcionando, né? Porém, não podemos esquecer do diagrama de Venn, que fala de negócio, tecnologia e pessoas. O design ele influencia muito nessa perninha de pessoas, mas o produto não é desenhado somente com essa visão de pessoas. Então, a galera de negócio, a galera de tecnologia também interfere nessa trajetória aí, Elson. Então, a gente tem um papel de tentar botar isso sempre ali em harmonia, tá? Mas não é sozinho. Eu tenho uma palestra que eu falo do trabalho, né, da vivência entre designers e desenvolvedores. E a primeira frase que eu coloco é: design não entrega um produto sozinho. Na verdade, design não entrega um produto. E é até uma discussão que conecta com outro assunto, que é o ROI, né? E como calculo o ROI de UX? Cara, é difícil você calcular o ROI, o retorno de investimento de UX, sozinho, porque você tem uma escala de outras áreas que estão trabalhando junto para entregar aquele produto e fazer ele trazer o retorno de investimento. Então, entra na mesma questão aqui, que não é tão simples. Fazemos parte de um fluxo, concordo com o Buriti, 100%. Mas nós não somos a flor principal de toda essa jornada. Tem todo um jardim. Olha, fui poético agora. Vou até para o próximo comentário. O Fábio fala: o designer tem um papel social, mas não trabalha sozinho. Ele contribui para uma melhoria. Então, foi melhor do que minha frase do jardim. É isso aí, Fábio.
Não, E eu digo mais, hein? Eu acredito que toda profissão tem um papel social. Com certeza. Com certeza. Eu também concordo com você. Acho que toda profissão... Será que existe alguma aqui? Não. Sei lá. Fabrício fala. Só acho que são ilegais. Fabrício fala, não lembro quem disse aquela célebre frase, o lixo do mundo é um grande erro de design. Porra, sim, é uma boa frase, eu também não lembro quem fala isso. Mas o Mike puxa isso no livro, né? Mas ele trata o próprio Papanek, né, traz isso, o Rafael Cardoso traz isso também, né, essa responsabilidade, né, então, assim, é bem conectado a isso mesmo, que, de certa forma, faz sentido, né, faz sentido, mas também não é só o design, ó, é interessante, não é mas só é o design projeto, né, o design projeto. Exatamente. E não é só o designer no fluxo da geração do lixo. Você tem toda uma escala industrial que causa isso, né? Um mundo economicamente construído que proporciona isso também. Então, assim como o design não é o único que entrega, não é o único que faz descartar. Acho que isso é interessante trazer. Ó, o Thiago traz. Minha humilde opinião, design vai mudar o mundo, mas não necessariamente via um designer. Aquela máxima do Tim Brown lá, citando o Tim Brown de novo. Design é muito importante para deixar apenas para designers o realizarem. E o lance do design centrado no planeta e não somente no usuário. Exatamente isso que o Buriti falou, né? Que ele trouxe exatamente a mesma frase, assim, gente, calma, o designer é muito maior do que só para estar na mão de designers discutindo sobre design, né? Para começar, quem usa faz parte desse ciclo, né? Quem banca, quem paga, quem patrocina, tem toda uma série. Fora que, assim, eu também uso muito, e o Buriti, acho que concorda comigo, que a experiência, e trazendo para o UX, a experiência não deve ser vista apenas só pelo designer dentro de uma empresa. A experiência deve ser vista por todos dentro da empresa, e cada um com o seu olhar, cada um com o seu viés, porque essa diversidade é importante para que o designer agrupe e entregue a melhor solução. Mas a experiência deve ser olhada por todos. Próximo comentário. Se o lixo é um problema de design, nada mais justo que o design salvar o seu próprio erro, pelo menos em termos ambientais, não? Provocação boa, hein, Fabrício? Sim, de certa forma, eu acho que somos responsáveis e podemos ajudar a enxergar como limpar o nosso próprio erro, o nosso próprio lixo. Podemos ajudar. Mas, de novo, eu acho que foge das nossas mãos acreditar que somos os únicos que precisamos fazer isso. Podemos ajudar muito, contribuir pra caramba. Né? De novo, não somos os super-heróis que vamos salvar a Terra. Muitas vezes nós não damos a decisão final, né, gente? Então, eu acho que em alguns casos a gente pode até assumir que a gente falhou em mostrar que aquela decisão não era melhor. Talvez. E a gente precisa correr mais. Aí tá a questão do negócio, né? Do design se aproximar do negócio. A gente poder interferir de forma mais prática nisso. Porque muitas coisas, como o Fabrício falou, são feitas por projetos ruins, designs ruins. Só que, muitas vezes, esse projeto, essa decisão de design não foi feito por um designer, né? Então, acho que a gente tem esse papel, sim. Ó, o Léo trouxe aqui, ó. De novo, eu acredito que o design muda o mundo. Porque cada vez mais pessoas de diferentes habilidades e formações adotam design como forma de pensar soluções. A IDEO está aí para provar isso. Viva a multidisciplinariedade. Concordo, né? Eu acho que sim, mas com um olhar no pequeno, no comum, né? E é exatamente o que a IDEO faz, né? A IDEO traz soluções pequenas. A gente, no último ILA, no Rio de Janeiro, o irmão do Tim Brown, foi o irmão do Tim Brown, né, que palestrou. Foi no penúltimo, né? Foi no penúltimo e na verdade foi o Kelly, né? Foi o Kelly, exatamente. Não foi o Tim Brown, foi o Kelly, exatamente. Ele trouxe uma solução que a IDEO fez, que era facilitar o projeto de caixinhas de remédios para idosos. Ele mostrou isso, sabe? Assim, como que os idosos separavam ali os seus comprimidos e tudo mais, e muitos acidentes fatais aconteciam pela mistura dos comprimidos em lugares errados, e eles desenvolveram um compartimento certo
E na verdade não foi eles que desenvolveram. A startup separava. A startup que enviava separado em pacotinhos já específicos das datas, ou seja, já vinha o pacotinho, a data, o nome do remédio e tudo mais, né? E tanto isso é uma realidade que não é global, que aqui no Brasil isso nem é permitido por lei. Então, é uma inovação que estava muito atrelada à permissão americana de que, porque aqui você não pode, né? A empresa não pode mandar já separado os remédios para... Mas é isso, é um pouco dessa visão, sim, que a gente pode fazer, mas em pequenas escalas. Pequenas escalas, como a Joe fez e faz. O Léo manda, o Elson Muricy é bem isso mesmo, mano. Não sei o que o Elson falou. O Elson falou aqui, ó, Léo Bezerra, eu sou redator e tento adequar o discurso ao pensamento do profissional de design. Ficar bonito e bendito faz toda a diferença. O bendito não tem relação total com beleza, né? Acho que o bendito tem a ver com bom linguajar, falar o linguajar do usuário, do cliente, né? Fácil de entender, mas é bem isso mesmo, Elson. E eu acho que é adequar esse pensamento, como você falou, trazer essa visão de para quem eu estou comunicando. O Fabrício falou, que legal, o Anderson Penha foi o professor dele, valeu pela dica, Buriti. O Fábio jogou aqui, vocês têm exemplos mundiais de designers que se julgam heróis e qual o resultado final deles? Ixi... Cara, eu não sei, assim, pessoas mundialmente famosas que se julgam heróis e o resultado final deles... é difícil você... Assim, você tem designers com destaque global pelas suas soluções, pelo seu discurso, pela sua forma, pela sua visão, né? O próprio Johnny Ive, né, da Apple é um cara que, ele é um ser, assim, que entra, fala nos keynotes da Apple, né, como, não, porque assim, assado, e some, né? Então, assim, talvez tenham pessoas que enxerguem ele como um herói, como alguém que desenhou soluções, né? E é um cara... Eu não sei se ele se posiciona dessa forma. Eu não conheço nenhum que se posicione dessa forma. Eu acho que tem muitos que a gente trata dessa forma, sem sombra de dúvida. Também acho, exatamente. Mas a gente acho que dependendo do designer, né? O próprio John Maeda, né? Muita gente criticou ele no artigo, mas eu entendo que ele está numa posição hoje que é essa posição do causar incômodo. Então ele está se colocando realmente em vou trazer pensamentos que vão provocar vocês a saírem dessa zona de conforto. Então não é uma questão de ser herói, né? Eu não acho que ele, pelo menos ele não se posiciona assim. Eu acho que esses caras eles tomam muito cuidado com essa imagem, né? E é bem o que o Bruti falou, a gente pode tratar eles como, ai, que superstar, um dia eu quero ser igual a ele, né, e tudo mais, ele tá mudando o mundo, e o cara tá fazendo simplesmente o trabalho dele, e a gente tá aqui pensando que talvez ele, né, tenha esse sentimento. Sim. O Léo manda, o mundo é complexo demais, não acredito que temos uma mente tão expandida para entendê-lo, mas se ficarmos em mudar nossos contextos, dia a dia, seremos mais eficientes e provavelmente mais felizes, Léo. Sim, a chance de satisfação é maior, né? Se focarmos, né? Não é se ficarmos, ele até corrigiu aqui. O Fábio ainda manda, mas floco de neve derrete. O designer que pensa dessa forma está fadado à derrota. Sim, com certeza, né? Floquinho de neve não rola, né? Opa, perdi aqui. Tá aqui. Ó, gostei dessa provocação do Wagner. Vamos ver, Buriti, porque eu só li a primeira frase. Acho que existe muita purpurina nesse debate de design mudar o mundo. Designers querem muito holofote e passou do limite. Não querem apenas ganhar prêmios de melhor diretor de arte, postar no LinkedIn e Instagram. Agora acham que mudam o mundo? Às vezes vejo esses caras como iludidos. Uau! Ó, o Wagner pegou assim, acordou de manhã e já falou, vou chutar o balde dessa discussão. Wagner, acho que você está bem alinhado com o que eu falei no começo, que para mim, na minha visão, é uma necessidade que a gente tem como ser humano de afirmar a nossa decisão, a nossa escolha, de se sentir especial, tá? É o que eu acredito, não sou psicólogo para entrar nesse nível, mas é o que eu acredito, que é essa necessidade da gente, sabe, quando você compra um troço, não é dizendo que é uma escolha ruim em design, mas quando você compra um negócio e alguém vem com um produto melhor que você, mais barato, e você fala assim, não, mas esse aqui tem isso aqui também, eu acho que está muito relacionado a isso. Então, concordo com você, eu acho que eu falo isso muito por Rodrigo, que a gente tem virado o mercado de marketing, né, de publicidade, que é prêmio em cima de prêmio e resultado zero, né, e isso não é uma coisa que a gente quer. A gente não quer que o mercado caminhe para esse lado, porque não é
o que a gente tem que entregar. Os prêmios são, assim, de longe, a coisa menos importante nesse processo. Exato. Não. E esse é o cuidado que a gente tem que tomar para não virar o mundo de publicidade e propaganda, né? Ou até o mundo, ou as áreas de design, que tem áreas de design que buscam por premiações, né? Você tem lá IF Design, você tem premiações da ADG, você tem um mundo de premiações em design que acontece, mas ele algumas vezes, ele até, dependendo da premiação, avalia muito mais a função do que a forma, né? Então, tem essa discussão ainda que também existe no mundo de premiações do design, mas que talvez possam estar caminhando para isso, né? A gente quer fazer design para poder ganhar prêmio, né? E no seu caso você trouxe ainda o mundo de publicidade nessa conexão, né? O diretor de arte ali que fazia peça só para vender, né? A Dayana trouxe. Mas não é fácil mudar a realidade de um grupo, mesmo que pequeno em uma empresa. Ainda é necessário ter aliados. Não só você acredita, mas gente com poder precisa estar nesse mesmo contexto. Exatamente, Daiane, exatamente. Sem tirar nem pôr. Não tem nem que a gente comentar. A gente podia deixar essa frase aqui para sempre aqui, né? Porque ela se conecta no que a gente está falando. Não vou nem falar. Não fala. Não fala. Vamos passar para o próximo, porque... Printem isso aí, colhem na parede de vocês. Dayana, você pode falar assim, Rodrigo Lemes e o Buriti, esses dois seres anônimos aqui, sabe, esquisitos, falaram que minha frase é sensacional. Cola isso, sei lá para que vai servir. O Thiago, nessa linha você entra na diferença entre erros e escorregadinhas. Don Norman. Na diferença, aí ele corrigiu aqui embaixo. A Dayane mandou uma pergunta boa. Até quando somos totalmente responsáveis pelo que foi planejado? Sendo que nem sempre é algo totalmente fruto do estudo, mas tem interferência de um superior que acha sem base alguma coisa também. Dayana acordou inspirada hoje também nessa parte. Eu tenho... Aqui tem outro tema para a gente tratar numa quarta também, na minha visão, que é essa... E não estou falando que a Dayana falou isso, mas eu ouço muito no dia a dia as pessoas dizem, mas o cara lá em cima tomou uma decisão e não sabe nem o que está fazendo. E muitas vezes a gente não sabe o porquê que ele tomou aquela decisão. Também tem essa questão. Mas, Dayana, eu acho que a gente falou isso aqui um pouco antes, né? A gente é responsável pelo lixo, como o Thiago, o Felipe falou, né? Mas muitas vezes a gente só participou daquele processo e a decisão está na mão de outra pessoa. Ou uma das nossas decisões, ela entra num balaio de outras decisões. E no final das contas, gente, vamos combinar que o bonito do design thinking é isso, né? Que o resultado final não tem um dono, né? Então tem várias pessoas envolvidas. E ali pressupõe-se que você tem que chegar num acordo com os participantes daquela ideação, e muitas vezes a sua ideia pode ter, sim, uma adição de coisas que distorce a origem, e você não tem controle, sim, do que saiu. Não tem. Mas, lembrando, ninguém é responsável por nada sozinho, né? A empresa é responsável pelo que ela colocou no mundo. O governo é responsável por ter deixado a empresa colocar aquilo no mundo. Tem uma série de coisas ali. Mas você tem responsabilidade de, pelo menos, avisar qual seria, através de evidências, qual seria o melhor caminho. Pelo menos avisa. Deixa lá. Tá aqui. O caminho ideal seria esse. Não pegar o seu caminho ideal, tudo bem, você fez sua parte. Porque você avisou. Exato. Essa é a responsabilidade importante que designers precisam ter em mente. Próximo. Design sem estética e funcional me lembra o sistema SAP. Hoje em dia, investem muito em design. Mas é um bom papo, hein, Gabriel? Porque entra no que eu falei. Tem estética, mas é funcional e tal, mas é o líder de mercado global. Será que o design vai mudar o que ali se ele já é o líder global? Fica essa pergunta. O Lucas mandou aqui um comentário perguntando se a gente está usando o StreamYard. Sim, Lucas, a gente está usando o StreamYard aqui, que é a plataforma sensacional para poder fazer lives de agora em diante.
Aí, voltando ao assunto, o Thomas perguntou: premiação me lembra muito do mundo da publicidade, que só fica buscando case pra cá. Exatamente, Um exatamente. de leãozinho dourado ali. Sabe, exatamente isso. Tô contigo nessa. E aí vem o Fabrício. Resumindo, o Fabrício quer resumir pra gente, vamos ver. Não sei se design muda o mundo, mas está mudando o meu. Ah, porra, gostei dessa frase. Acordar cedo todos os dias e ouvir esses dois mestres do YouTube já faz mudar o meu mundo, melhorar um pouquinho mais. Pô, ainda tem um agradecimento, um coração. Muito obrigado, Fabrício, por essa frase carinhosa. E sim, tá mudando o mundo. Se tá mudando o seu mundo de alguma forma, tá mudando o mundo. Porque tá mudando a sua forma de pensar, a sua visão e sua forma de trabalhar, provavelmente. Então, se já tá fazendo essa transformação, tá mudando o mundo de certa maneira, porque isso vai te influenciar a entregar, numa questão de escala, numa pessoa, numa outra ponta, alguma coisa melhor. Ou pelo menos a tentativa de, né? E que o simples fato, desculpa, Britinho, o simples fato de você tratar bem o cara do desenvolvimento do teu lado para fazer uma parceria, para fazer uma entrega boa, você já tá mudando o mundo do outro cara também, porque ele tá agregando conhecimento, tá tendo empatia, todo um processo muito louco, né, cara? Vai lá, Buriti. E eu acho assim, não dá para negar a importância que o design tem ganhado, né, no mundo, o espaço que ele tem conquistado, não dá para negar isso. Porém, a gente como designer e como praticante aí desse mercado, experiente, nós temos uma preocupação que a gente tem que estar atento, né? É não permitir que esse processo, essa abordagem, essa coisa que a gente gosta tanto e acredita tanto, seja distorcido. Porque uma coisa é ele estar sendo praticado na forma que a gente estudou e entende que é o correto, permitindo, obviamente, evoluções. Outra coisa é ele ser distorcido, ser predado, né, depredado dentro de empresas. O Bruce Nussbaum fala isso, né, nos artigos dele, que o design thinking ele é muito importante, mas essa importância fez com que em algumas grandes empresas e corporações ele fosse destruído, privado do caos, da liberdade de erro, e aí você dizer que ali está aplicando o design, se você não tem os pilares básicos, é a mesma coisa que nada, né? Então a gente também tem essa responsabilidade de fazer com que o que a gente acredita que pode transformar seja aplicado da forma que a gente acredita. Porque se ele for distorcido, é só palavra ali ao vento, é só uma casca de design que não é realmente aplicado, como tem o Agile fingindo ser aplicado em vários lugares, como tem inovação fingindo ser feita em vários lugares, e a gente está dizendo ali que está sendo feito em todos os lugares, né? E aí você pode vir falar com a gente sobre a pesquisa da McKinsey, né, que fala do valor do design, o Design Index e tal, mas tudo isso a gente precisa entender muito mais. Será que realmente está entrando nas empresas e causando diferença? Porque o futuro pode ser as pessoas desistindo disso porque não causou a diferença que a gente prometia, né? Outra quarta-feira. E aí eu acho que assim, eu vou colocar de novo, gente, olha, porque eu te amo, eu preciso lhe dizer uma coisa, você não é especial, você não tem propriedades únicas, não há absolutamente nada em você que o faça diferente de qualquer outra pessoa. Porque acho que qualquer um pode mudar o mundo e porque o mundo geralmente não é alterado por pessoas especiais, é alterado por pessoas comuns. Acho que assim, esse texto do Mike Monteiro, ele traz e se conecta muito com o que a gente está falando hoje em relação às nossas responsabilidades em coisas pequenas do dia a dia, e aí sim a gente pode conseguir mudar o mundo de alguma forma, nas nossas transformações em relação a isso. Então, assim, vá com essa visão, né? Fazer um bom trabalho ali no seu dia a dia, você já está mudando o mundo de alguma forma. Então, assim, eu acho que isso fecha. E acredite no potencial, né? Não abandone ele. Exatamente. Mas não seja arrogante. Não, porque arrogantes não fazem amigos. Se isolam do mundo e não transformam o mundo. Exato. Recados rápidos, gente. Aqui embaixo rodou de vários momentos durante a live, vai ficar aqui no vídeo, né? Esse vídeo vai ficar registrado no LinkedIn, no YouTube, para você poder assistir no canal Design Team e no meu LinkedIn. Aqui embaixo tem um link para vagas de designs abertas. Já vamos bater 1000 vagas abertas ali nessa tabela, tá com 970 e alguma coisa. Vagas para a galera que está precisando de oportunidades nesse momento, de empresas cortando cada vez mais. E se você tem uma vaga de emprego,
na sua empresa, cadastre aqui, cara. É uma tabela, sabe, no Google Drive que todo mundo pode colocar, é para todo mundo, é comunitário. Dessa forma, a gente também está transformando o mundo de alguma forma, né? De algum jeito. Olha aí, é uma pequena contribuição, um pequeno trabalho de como que a gente pode, como pessoas comuns e não como designers, mudar alguma coisa. O XPA, fala. Não esquece do nosso podcast, do Design Team, né? Lá no Spotify, em qualquer outro feed aí, tá rolando lá. Aqui o canal, o Rodrigo tem os outros vídeos dele que rolam no dia a dia e tal, mas deem feedback do X Café, o que vocês estão achando. Divulguem, falem para os seus amigos. Ele fica gravado aqui no canal para vocês ouvirem depois, verem depois, ou enviar para alguém. Envie para a galera se gostou da discussão. E mande temas, porque eu já anoto, mas se vocês quiserem ouvir alguma coisa de qual é a nossa opinião para poder trazer um debate, é só mandar. E, Rodrigo, pode falar do XPA aí. Não, sempre apoiando frentes, a Associação XPA, da qual eu, Buriti, fazemos parte, mas tem a Aline, tem a Ana, tem o Alda, Elias. Tem o exato, a Alda. Então, assim, é uma galera que está sempre trabalhando com essa finalidade de também trazer o design para todo mundo. E está aqui o XPA São Paulo, sempre apoiando a gente. E apoia aqui o UX Café do Design Team com vocês. Quarta-feira que vem tem de novo, Buriti? Mais uma vez, se a gente não passar da hora de dormindo. Mas como eu falei, a gente tem o fuso Mark Wahlberg, então dá certo. Gente, tenha um bom resto de semana para vocês, ótima quarta-feira. Para quem é do estado de São Paulo, bom feriado para alguns. E fique em casa, não saia de casa e use máscara, lave as mãos, e é isso aí. A gente te vê no próximo X Café, em todos os vídeos, podcasts que o canal Design Team proporciona aqui para vocês. É isso aí, Buriti? É isso aí, valeu, gente. Até quarta. Valeu, até.